Olá, eu sou a Karen, aluna do sexto semestre do curso de Tecnologia em Radiologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E eu vou apresentar meu TCC com o tema Revisão de Literatura e Evolução Tecnológica dos Métodos de Diagnóstico por Imagem da Mama. A mais atual estimativa feita no ano de 2018 estabeleceu que houveram no mundo 18 milhões de novos casos de câncer e 9,6 milhões de óbitos. Nas mulheres, o mais incidente foi o câncer de mama, com cerca de 24,2%. Os métodos de diagnóstico por imagem da mama, como mamografia, tomossíntese e a ressonância magnética, são técnicas de imagem muito importantes para a prevenção e para o diagnóstico de câncer da mama. A mamografia é a principal forma de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, pois permite a visualização de 85 a 90% dos casos onde se tem uma possível alteração. A tomossíntese é vista como um avanço tecnológico, pois aumenta em 30% a chance de se identificar um câncer, sobretudo os cânceres invasivos da mama. A visualização dela é feita de forma tridimensional, semelhante à tomografia computadorizada. A ressonância magnética das mamas é uma técnica complementar não invasiva no diagnóstico do câncer de mama, e essa técnica evidencia sobreposições de características entre lesões benignas e malignas. O objetivo dessa pesquisa é apresentar de qual forma e como cada modalidade de imagem da mama contribui para um diagnóstico mais precoce e preciso do câncer de mama. Teve como metodologia revisão de bibliografia e leitura de artigos. Foram usadas cerca de 24 referências para compor esse trabalho numa duração de 1 ano e meio. A anatomia da mama. As mamas femininas são formadas pelos tecidos glandular, tecido adiposo e tecido fibroso. Estão localizadas em frente ao músculo peitoral maior e menor e ao cerrados anterior. A anatomia de superfície da mama inclui os mamilos, a areola, o sulco inframamário e o prolongamento axilar. O câncer de mama se desencadeia em células da unidade ducto lobular. E o câncer acontece quando, por eventos adversos, células anormais se multiplicam de forma desordenada e descontrolada, sendo capaz de acometer tecidos e órgãos próximos, ocasionando tumores. Existem diversos fatores de risco que aumentam a chance de desenvolver, como o histórico familiar, menopausa tardia, sedentarismo e outros. O câncer se torna letal quando aumenta a chance de lesar a parede do ducto, invadindo o tecido circundante, obtendo acesso a vasos sanguíneos e linfáticos, e através desses vasos se espalham para outros órgãos, criando metástases, crescendo e alterando suas funções. A história da mamografia. Após 18 anos da descoberta dos raios-x, começaram a se realizar radiografias de lesões mamárias. A primeira radiografia mamária foi realizada em 1913 por um cirurgião alemão chamado Albert Salomon. Em 1930 foi realizada a primeira mamografia médio-lateral em vivo. Em 1950 foi descoberta um melhor posicionamento e a necessidade da compressão. Em 1965-66, Charles Cross criou o primeiro aparelho destinado à mamografia, onde continha duas inovações, um álbum de molibdênio e um cone de compressão. Em 1883, a Fujifilm desenvolveu o primeiro CR do mundo. Em 1998, foi desenvolvido um cassete único, possibilitando a troca de imagem em filme ecrã para imagem digital. Em 1971, foi importado pelo Instituto Brasileiro de Controle do Câncer o primeiro mamógrafo no Brasil. Aqui tem o protótipo de 1975 do primeiro mamógrafo e o primeiro mamógrafo importado no Brasil. O equipamento. O mamógrafo é composto por um gerador de alta tensão, uma torre mecânica com um braço em forma de C e um painel de controle. Em uma das extremidades da torre possui um cabeçote, onde se encontra o tubo de raio-x, e na outra extremidade se encontra o book. No centro do braço fica posicionado o encaixe para a bandeja de compressão da mama. A imagem na mamografia é formada semelhante à radiografia convencional. O feixe de raio-x vai incidir sobre a mama comprimida. Uma porção desse feixe vai ser transmitida pelo tecido e registrada no receptor da imagem. Uma porção do feixe vai sofrer um processo de espalhamento e a outra porção é absorvida pelo tecido mamário. A geometria do feixe na mamografia é confeccionada de forma que saia da fonte de raio-x uma linha vertical imaginária, percorrendo rente à parede torácica e cruzando ortogonalmente a borda do receptor mais próxima da paciente. Dessa forma é importante, pois não se perde a parte posterior da mama. Aqui temos
uma comparação entre uma tecnologia mais antiga com uma tecnologia mais nova e um exemplo de um carcinoma ductal invasivo visto na mamografia médio-lateral e na crânio-caudal. A incidência crânio-caudal. Nessa incidência, a mama é projetada com os feixes de raio-x incidindo na região superior e emergindo na região inferior da mama. É preciso incluir toda a glândula mamária, desde a porção lateral e medial, e também é necessário tracionar todo o tecido mamário, exceto a cauda axilar. Suspender a mama até seu ponto de mobilidade máxima, elevar o buque na altura da prega inframamária e o mamilo precisa estar alinhado paralelo ao buque, tracionar toda a mama e sem soltar efetuar a compressão. A médio lateral oblíqua. Nessa incidência, a mama é projetada com feixe de raio-x incidindo na região medial e saindo na região lateral da mama. Nessa incidência também é onde tem a maior probabilidade de incluir todo o tecido da mama e também identifica melhor o tecido junto à parede do tórax e da cauda axilar. A rotação do tubo de raio-x vai variar de 30 a 60 graus, dependendo do biotipo da paciente, e o posicionamento da paciente será ortostático, com a face anterior voltada para o aparelho. Precisa elevar o braço da paciente e orientar para que ela apoie a mão na lateral do aparelho e relaxe sua musculatura. Ajustar a mama de forma que ela fique espalhada no buque, imobilizar a mama com a mão e soltá-la ao final da compressão. A incidência localizada e a magnificação. A compressão seletiva ou localizada é realizada com um compressor pequeno, que pode ser redondo ou quadrado, e tem a finalidade de desassociar estruturas que podem causar dúvidas, como uma densidade assimétrica. É fundamental fazer uma nova incidência, como a magnificação ou a compressão seletiva, utilizando um acessório que faz com que se aumente a distância objeto-filme. Que aqui na imagem da lateral tem o acessório da magnificação, onde a mama vai ser apoiada aqui no meio, mais perto do tubo e mais longe do receptor da imagem. A ressonância magnética das mamas. Comprovou-se clinicamente eficaz para avaliação de massas palpáveis não vistas na mamografia ou no ultrassom. Também avalia lesões no tecido extremamente denso ou glandular e possibilita a triagem para mulheres jovens com alto risco de câncer por histórico familiar ou portadoras do gene BRCA1 e BRCA2. Os cânceres de mama são vistos facilmente quando envoltos por gordura, em imagem de ponderação T1, e cistos facilmente visualizados em ponderação T2. Porém, as diferenças entre o tempo de relaxamento se acumulam, torna difícil diferenciar de modo exato o câncer de um tecido mamário normal ou lesões benignas. A maioria dos cânceres de mama captam contraste após a administração do gadolínio, e por isso a administração de contraste intravenosa é necessária, e essa é a vantagem mais importante da ressonância de mama, que é o contraste, é o realce pelo contraste que faz com que as lesões se sobressaiam nos tecidos circundantes. Protocolo de ressonância das mamas. A paciente vai estar deitada em decúbito ventral, com os pés entrando primeiro no equipamento, com as mamas bem posicionadas na bobina mamária. Se for preciso ser administrado contraste durante o exame, será inserida uma agulha na fossa antecubital antes do início do exame. Para esse protocolo, irá precisar utilizar alguns acessórios, como bobina de mama, que pode ser simples, dupla ou arranjo de fase, tubos e tensores, agulha, contraste, bomba de infusão automática, tampões ou fone de ouvido. Aqui tem um protocolo sugerido pelo método europeu, onde será feito primeiro um localizador triplanar, ou axial T1, que vai ser ideal para identificar as mamas nos 3 planos ortogonais, um axial T1 pré-contraste, um axial DWI, um axial T2 ideal e um dinâmico 1 mais 4 fases, sendo o 1 pré-contraste e mais 4 fases com contraste. A tomossíntese digital da mama. Ela é um grande avanço que se fez possível, um grande avanço tecnológico que se fez possível devido ao desenvolvimento dos detectores digitais. E os detectores possibilitam a identificação da imagem por meio de dígitos que identificam o número da linha, o número da coluna e o número da quantidade de energia depositada em cada pixel no detector. A tomossíntese é um método de imagem tridimensional e possibilita a visualização do tecido em diversas imagens espaçadas, em intervalos de 1 milímetro.
São feitas cerca de 9 a 25 imagens, conforme se move em arco a fonte de raio-x posta em cima da mama. E após isso, as imagens são reconstruídas semelhante à reconstrução da tomografia computadorizada. Aqui tem, na imagem A, o exemplo de uma tomossíntese mamária. Em B, a mesma região, só que sem o uso da tomossíntese. E aqui, em A, é uma mamografia convencional. Em B, é uma tomossíntese do meio da mama. E em C, é uma mamografia sintética. A principal vantagem no uso da tomossíntese mamária na detecção do câncer de mama é a redução da sobreposição de tecidos. Isso diminui o número de biópsias e exames complementares na mamografia 2D. A compressão também apresenta uma vantagem em relação à mamografia, porque faz com que algumas pacientes evitem a realização do exame, onde o intuito da compressão é diminuir a sobreposição dos tecidos e se realiza ao menos 2 compressões em cada mama por incidência. Já na tomossíntese, a compressão é realizada apenas para manter a mama da paciente imóvel, reduzindo os artefatos de movimento, sendo feita uma compressão da mama por exame. Redução de dose e localização exata da lesão também é uma vantagem face da mamografia. A conclusão. Conclui-se que o câncer de mama ele pode ser diagnosticado em fases iniciais, aumentando a possibilidade de tratamentos menos agressivos e com alta taxa de sucesso. Portanto, os métodos de imagem para o rastreio da doença desempenham um grande e importante papel no diagnóstico e na identificação precoce do tumor, e a evolução tecnológica desses métodos são essenciais para a manutenção da vida. E é isso. Muito obrigada.